Bom dia, e nós estamos continuando segundo Crônicas, hoje dos capítulos 21 ao 29. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem abrir os nossos corações, a nossa mente, para que a palavra proclamada possa entrar no mais profundo do nosso ser e fazer as mudanças necessárias para que possamos fazer sempre a Tua vontade, Jesus. Nos lava com Teu sangue poderoso e faça com que essa Tua palavra seja vivida todos os dias de nossas vidas. Amém. Capítulo 21. Reinado de Jorão, 848 a 841. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Jorão lhe sucedeu no trono. Jorão tinha irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jaiel, Zacarias, Azarias, Miguel e Safatias, todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles tinha-os dotado consideravelmente de prata, ouro, objetos preciosos, e lhes tinha dado fortalezas em Judá, mas deu o reino a Jorão, porque era o primogênito. Uma vez consolidado na posse de seu reino e de seu pai, Jorão fez perecer pela espada todos os seus irmãos, assim como alguns chefes de Israel. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Seguiu o exemplo dos reis de Israel, como tinha feito a casa de Acabe, cuja filha desposara. Praticou o mal aos olhos do Senhor, contudo, não quis o Senhor destruir a casa de Davi em vista da aliança feita com Davi e porque ele tinha prometido deixar uma lâmpada, assim como a seus descendentes. No tempo de Jorão, Edom libertou-se da dominação de Judá e constituiu um rei para si. Jorão se pôs a caminho com seus chefes e seus carros. Durante a noite, derrotou os edomitas que cercavam a ele e aos chefes dos carros. Contudo, os edomitas ficaram livres da dominação de Judá até o dia de hoje. Pela mesma época, Libna revoltou-se igualmente porque Jorão tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Jorão estabeleceu também lugares altos nas montanhas de Judá, e assim induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e levou Judá à perversão. Foi então que lhe trouxeram da parte do profeta Elias uma mensagem concebida nos seguintes termos: Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Por que não andastes no exemplo de teu pai Josafá, nem no de Assá, rei de Judá, mas imitastes os reis de Israel, induzistes à idolatria os habitantes de Judá e Jerusalém, como fez a casa de Acabe, e assassinastes teus irmãos, a família de teu pai, que eram melhores do que tu? O Senhor há de ferir com uma grande praga teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Quanto a ti, hás de contrair no ventre uma grave doença, enfermidade que fará sair de teu corpo as entranhas durante longos dias. O Senhor despertou contra Jorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, vizinhos dos etíopes. Eles subiram a Judá, irromperam por toda parte, pilharam todas as riquezas que estavam amontoadas no palácio real e levaram seus filhos com suas mulheres, de modo que só lhe ficou Joacás, o filho mais novo. Depois disso, o Senhor feriu no ventre com um mal incurável. Isso durou certo tempo e, pelo fim do 2º ano, a violência do mal fez-lhe sair as entranhas. Morreu no meio de violentas dores. Seu povo não queimou perfumes em sua honra, como tinham feito para seu pai. Sua idade era de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem ser chorado. Sepultaram-no na cidade de Davi, mas não nos sepulcros reais. Capítulo 22. Reinado de Ocosias, 841. Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram rei Ocosias, seu filho mais jovem, pois o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha assassinado os mais velhos. Assim se tornou rei Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atália, filha de Anri. Também ele trilhou os caminhos da família de Acabe, pois era impelida ao mal por sua mãe, que era sua conselheira. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito os da casa de Acabe, que depois da morte de seu pai o arrastaram à perda por influências deles.
Foi segundo o conselho desses que se dirigiu a Ramote de Galaade com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para fazer a guerra contra Azael, rei da Síria. Ferido pelos sírios, Jorão retornou a Israel para cuidar das feridas recebidas em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezreel para fazer uma visita a Jorão, filho de Acabe, durante a enfermidade. Foi da vontade de Deus que, para sua perda, Ocosias fosse visitar Jorão. Com efeito, tendo chegado lá, saiu em Jorão para combater Geu, filho de Nanse, que o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E como Geu exercia vingança divina contra a casa de Acabe, encontrou os chefes de Judá e os sobrinhos de Ocosias, que estavam a serviço de seu tio, e os matou. Agarraram então o próprio Ocosias e o prenderam em Samaria, estava escondido. Levaram-no a Geu e este o mandou matar. Foi-lhe dada uma sepultura, porque os homens diziam: é um filho daquele Josafá, que buscara o Senhor de todo o coração. Assim, não havia ninguém na família de Ocosias que estivesse em condições de reinar. Atalha, 841 a 835. Quando Atalha, mãe de Ocosias, viu seu filho morto, resolveu exterminar toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Josabá, filha do rei, raptou Joás, filho de Ocosias, dentre os jovens príncipes que estavam sendo massacrados, e o escondeu com sua ama de leite no dormitório. Josabá, filha de Jorão, irmão de Ocosias e mulher do sacerdote Joiada, escondeu assim das vistas de Atalha, e ela não conseguiu matá-lo. A criança esteve escondida junto delas no templo durante 6 anos, enquanto Atalha reinava sobre a terra. Capítulo 23. No 7º ano, Joiada, cheio de coragem, conquistou a fidelidade dos centuriões, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maasias, filho de Adaias, e Elisafate, filho de Zecri. Percorreram Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá, assim como os chefes de família de Israel. Em seguida, retornaram a Jerusalém. Todo esse grupo fez uma aliança com o rei no templo. Eis, disse-lhes Joiada, o filho do rei que deve reinar, segundo a declaração do Senhor, referente aos filhos de Davi. Eis o que deveis fazer. 1/3 dentre vós, sacerdotes e levitas, que fazem o serviço do sábado, estará de guarda às portas do templo. A outra terça parte vigiará o palácio real, e a outra terça parte guardará a porta de Jesode, enquanto que todo o resto do povo ocupará os átrios do templo. Ninguém entra no templo, a não ser os sacerdotes e levitas em serviço, os quais podem entrar, pois estão consagrados. E todo o povo observará o que foi ordenado pelo Senhor. Os levitas com as armas na mão rodearão o rei, e todo aquele que tentar entrar no templo será morto. Seguireis o rei em todas as suas idas e vindas. Os levitas e todo Judá seguiram à risca todas as ordens do sacerdote Joiada. Cada um deles reuniu seus homens, tanto aqueles que começavam seu serviço de sábado, como aqueles que terminavam, pois o sacerdote Joiada não tinha dispensado nenhuma categoria. Ele próprio entregou aos centuriões lanças, como também os escudos pequenos e grandes do rei Davi, conservados no templo. Em seguida, colocou toda a tropa com as armas na mão ao longo do altar e do edifício, desde o ângulo sul até o ângulo norte do templo, de tal modo que rodeava o rei. Em seguida, trouxeram o filho do rei e o cingiram com diadema e lhe entregaram a lei. Ele foi proclamado rei. Joiada e seus filhos ungiram e gritavam: Viva o rei! Atalha, contudo, ao ouvir os gritos do povo que corria para aclamar o rei, dirigiu-se atrás da multidão ao templo do Senhor. Eis o que ela viu: o rei de pé sob um estrado, à entrada do templo, os chefes e os tocadores de trombeta ao lado dele, todo o povo alegre a seu lado, enquanto tocavam as trombetas, e os cantores com instrumentos de música dirigiam os cânticos de louvor. Então ela rasgou seus vestidos e gritou: Traição! Traição! Mas o sacerdote Joiada deu esta ordem aos centuriões que comandavam as tropas: Arrastai-a para fora, por entre as vossas fileiras. Se alguém quiser segui-la, passai-o a fio de vossa espada.
pois o sacerdote tinha impedido que a matassem dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e, ao chegarem ao palácio real pelo portão dos cavalos, foi ela morta neste lugar. Joiada fez uma aliança entre si mesmo, o rei e o povo, uma aliança segundo a qual o povo deveria pertencer ao Senhor. Então, toda a população dirigiu-se ao templo de Baal e o demoliu. Quebraram seus altares e suas imagens e assassinaram diante dos altares Matã, sacerdote de Baal. Em seguida, Joiada postou sentinelas no templo do Senhor, sob a direção de sacerdotes e levitas, que Davi tinha dividido em categorias no templo para o oferecimento dos holocaustos do Senhor, assim como está prescrito na lei de Moisés, entre cantos de alegria, conforme as disposições de Davi. Colocou também porteiros às portas do templo, para que ninguém atingido por alguma mancha nele pudesse entrar. Tomou consigo os centuriões, as pessoas importantes, aqueles que exerciam alguma função entre o povo, assim como toda a população da terra. Fizeram todos um cortejo ao rei, quando este saiu do templo do Senhor. Entraram no palácio real pela porta superior e estabeleceram o rei no trono. Toda a população da terra regozijou-se, contudo, a calma reinava na cidade, enquanto Atalha era morta com um golpe de espada. Capítulo 24. Reinado de Joás, 835 a 796. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Seu reinado em Jerusalém durou 40 anos. Sua mãe chamava-se Sebias, natural de Bersabeia. Joás fez o bem aos olhos do Senhor, enquanto vivia o sacerdote Joiada, o qual lhe deu por esposa 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. Depois disso, Joás tomou a peito restaurar o templo do Senhor, convocou os sacerdotes e levitas e lhes disse: Ide percorrer as cidades de Judá, e delas recolhereis anualmente o dinheiro dos israelitas, para reparar o templo de vosso Deus. Executai isso com presteza. Mas os levitas não se apressaram. Então o rei mandou ouvir o sumo sacerdote Joiada e lhe disse: Por que não cuidastes que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém a contribuição imposta por Moisés, servo do Senhor, à comunidade de Israel para a tenda do testemunho? A ímpia Atalha e seus filhos destruíram a casa de Deus. Fizeram servir ao culto de Baal todos os objetos sagrados do templo do Senhor. Então o rei ordenou que se fizesse um cofre e se colocasse na parte externa da porta do templo. Em seguida, publicou-se em Judá e em Jerusalém que levasse ao Senhor a contribuição imposta a Israel no deserto por Moisés, servo do Senhor. Todos os chefes e todo o povo, cheios de alegria, vieram colocar dinheiro no cofre até que esse estivesse cheio. Cada vez que por meio dos levitas era o cofre levado para a inspeção do rei, o que acontecia quando o dinheiro se acumulava, o escriba real e um comissário do sumo sacerdote esvaziavam-no e depois os levitas iam colocá-lo no lugar. Assim faziam dia após dia e recolheram dinheiro em abundância. O rei e Joiada entregaram o dinheiro ao empreiteiro das obras do templo. Este contratava os carpinteiros, os canteiros e os trabalhadores que modelavam o ferro e o bronze para restaurar e reparar o templo do Senhor. Os empreiteiros fizeram com que os reparos fossem acabados pelos seus cuidados e restabeleceram o templo em seu primeiro estado e consolidaram. Terminado o trabalho, devolveram na presença do rei e de Joiada o restante do dinheiro, com o qual fabricaram utensílios para o serviço do templo e para os holocaustos, assim como taças e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto viveu Joiada, foram regularmente oferecidos holocaustos no templo do Senhor. Joiada, velho e cheio de dias, morreu, tinha 130 anos. Foi sepultado na cidade de Davi com os reis, pois ele tinha feito o bem em Israel para com o Senhor e seu templo. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram e se prostraram diante do rei, e dessa vez o rei os ouviu. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e se puderam adorar as imagens de Aserá e outros ídolos. Tamanhas faltas atraíram a ira divina contra Judá e Jerusalém. Enviou-lhes o Senhor profetas para os converter ao Senhor. Porém, pregaram em vão e não foram ouvidos. Então, o Espírito de Deus apossou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, ao qual se apresentou diante do povo. Eis, disse ele, o que diz o Senhor?
Por que transgredis as ordens do Senhor? Nada conseguireis, porque abandonastes o Senhor, e por isso ele também vos abandonará. Mas eles se revoltaram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei no átrio do templo do Senhor. Joás, esquecido dos benefícios que Joiada lhe desfizera, mandou matar o filho. Porém, ao expirar, disse Zacarias: que o Senhor o veja e faça vingança. Ao fim de um ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou todos os despojos ao rei de Damasco. Embora os sírios tivessem vindo em pequeno número, o Senhor lhes entregou um enorme exército, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim os sírios fizeram justiça a Joás. Apenas se afastaram, deixando-o com presa de grandes sofrimentos, seus homens revoltados contra ele por causa do assassínio do filho do sacerdote Joiada, assassinaram-no em seu leito. Assim morreu e sepultaram-no na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Os conjurados em Zabade, filho de Semaate, mulher amonita, e Jazabade, filho de Semarite, mulher moabita, tudo que se refere a seus filhos, os numerosos oráculos proferidos contra ele e a restauração do templo, estão relatados nas memórias do livro dos reis. Seu filho Amazias sucedeu-lhe no trono. Capítulo 25. Reinado de Amazias, 796 a 767. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar. Reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadém e era de Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiramente devotado. Desde que se sentiu seguro de seu poder real, mandou matar aqueles servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Mas não mandou matar os filhos deles, conforme o que está escrito na lei de Moisés, onde o Senhor ordena: os pais não serão mortos por seus filhos, nem os filhos por seus pais, pois cada um morrerá por seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e os dividiu por famílias, com os chefes de milhares e os chefes de centenas, para todo Judá e para todo o Benjamim. Fez o recenseamento deles a partir da idade de 20 anos para cima e encontrou 300.000 homens escolhidos, aptos para o serviço e capazes de carregar lança e escudo. Em seguida, recrutou a seu soldo, por 100 talentos de prata, 100.000 valentes guerreiros de Israel. Mas um homem de Deus veio ao encontro e disse-lhe: ó rei, não é preciso que o exército de Israel te acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, nem com esses filhos de Efraim. Vai sozinho, age e sê valente no combate. De outra forma, Deus se deixará cair diante do inimigo, pois ele tem o poder de socorrer ou de abater. Disse Amazias ao filho de Deus, ao homem de Deus: mas quem farei, então, com respeito aos 100 talentos que dei às tropas israelitas? O Senhor respondeu o homem de Deus: tem para dar-te mais do que isso. Amazias licenciou, pois, e enviou de volta para sua terra a tropa de efraimitas que tinha vindo a ele. Mas apoderou-se deles uma viva irritação contra Judá, e eles retornaram furiosos para suas casas. Amazias, cheio de confiança, foi com seu exército para o Vale do Sal, onde matou 10.000 seiritas. Os filhos de Judá tinham capturado 10.000 homens vivos, conduziram-os ao alto de um rochedo, de onde os precipitaram, e todos ficaram despedaçados. Entretanto, os homens da tropa que Amazias tinha licenciado não os deixaram ir para a guerra com ele. Saquearam a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 homens e levaram um considerável despojo. Tendo voltado para casa depois da derrota dos edomitas, Amazias, que tinha trazido os deuses dos seiritas, fez deles seus próprios deuses. Prostrou-se diante deles, queimou-lhes incenso. Inflamou-se por isso a ira do Senhor contra Amazias, e o Senhor enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que fostes procurar esses deuses estranhos que não foram capazes de salvar seu povo de tua mão? Enquanto ele falava, o profeta Amazias lhe disse: fostes tu nomeado conselheiro do rei? Vai-te embora, se não queres que eu te mate. O profeta retirou-se, dizendo: sei que Deus decretou tua perda, porque te portaste mal e não queres ouvir minha advertência. Houve um conselho, depois do qual Amazias mandou dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Geu, rei de Israel:
Vem para que nos vejamos face a face. Joás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá. O espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: Dá tua filha por esposa a meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e pisaram o espinho. Dizes que derrotaste os edomitas e teu coração se enche de orgulho. Vamos, fique em casa. Por que correres tu à frente do perigo, arriscando-te a uma empresa que te perderá a ti e Judá contigo? Mas Amazias não quis ouvir. Era o efeito de uma disposição divina, a fim de que fosse entregue a seus inimigos, eles que tinham adorado os deuses de Edom. Joás, rei de Israel, pôs-se a caminho. Encontraram-se ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, que está em Judá. Os de Judá foram vencidos por Israel, e cada um fugiu para a sua tenda. Joás, rei de Israel, aprisionou em Bet-Sames Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Mandou-o para Jerusalém e abriu na muralha uma brecha de 400 côvados, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Apoderou-se de todo o ouro e a prata, assim como dos utensílios que se encontravam no templo, em casa de Obed-edom e nos tesouros do palácio real, e retornou a Samaria levando reféns. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jocás, rei de Israel. O restante dos atos de Amazias, dos primeiros aos últimos, está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se desviou do Senhor, tramou-se contra ele em Jerusalém uma conspiração e ele fugiu para Laques. Perseguiram-no, porém, até lá e o mataram. Transportaram-lhe o corpo em cima de cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Capítulo 26. Reinado de Osias, 767 a 739. Todo o povo de Judá tomou por rei Osias, então com idade de 16 anos, e o entronizou em lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reedificou Elate e fez voltar essa cidade domínio de Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Tinha Osias a idade de 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequelias e era de Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, como tinha feito seu pai Amazias. Aplicou-se a honrar a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, enquanto honrou ao Senhor Deus, o fez prosperar. Fez uma expedição contra os filisteus, derrubou a muralha de Gate, de Jabene e de Azoto, construiu cidades no território de Azoto e na terra dos filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes de Gur-Baal e contra os maonitas. Os amonitas lhe pagaram tributo e sua fama se fortificou de tal modo que se estendeu até os confins do Egito. Levantou torres fortificadas em Jerusalém, na porta do ângulo, na porta do vale no ângulo, construiu também torres no deserto, onde cavou numerosos poços, pois possuía ali numerosos rebanhos, tanto na planície como no planalto. Tinha lavradores e vinhateiros nas montanhas e nos pomares, porque se interessava pela agricultura. Osias tinha um exército de guerreiros que saíam por turmas ao combate. Contados segundo o recenseamento deles, feito pelo escriba Jeiel e o comissário Amazias, sob a direção de Ananias, um dos generais do rei. O número total dos chefes da família, guerreiros valentes, era de 2.600. O exército que comandava era de 307.500 homens, que faziam a guerra contra o valor suficiente para ajudar o rei contra o inimigo. A todo esse exército, Osias fornecia escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e pedras de funda. Mandou construir em Jerusalém, pelos cuidados de um engenheiro, máquinas para serem colocadas nas torres e nos ângulos das muralhas, que atiravam flechas e grandes pedras. Sua fama se estendeu ao longe, pois Deus fez maravilhas para ajudá-lo e adquirir um grande poder. Mas apenas sentiu-se ele poderoso, seu coração encheu-se de orgulho para a sua desgraça. Cometeu uma falta contra o Senhor seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar dos perfumes. O sacerdote Azarias, com 80 corajosos sacerdotes do Senhor, foram atrás, resistiram ao rei Osias e lhe disseram: Não compete a ti, Osias, queimar incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes da estipe de Araão, que foram consagrados para este fim. Sai do santuário,
porque prevaricaste, e isso não será para ti honra diante do Senhor Deus. Então, Osias, tendo na mão o turíbulo, encolorizou-se, mas durante esse acesso de cólera apareceu a lepra em sua fronte, ali no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes diante do altar dos perfumes. O sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes, olhando, viram essa lepra que ele tinha na fronte. Precipitadamente lhe fizeram-no sair. Aliás, ele próprio se apressou em sair, sentindo-se ferido pelo Senhor. O rei Osias ficou leproso até a morte. Como tal, viveu numa casa isolada. Estava excluído do templo do Senhor, e seu filho Joatão governava o palácio e julgava o povo da terra. O profeta Isaías relatou os outros atos de Osias, desde os primeiros até os últimos. Osias adormeceu entre seus pais e foi sepultado perto deles no campo da sepultura dos reis, porque diziam: ele era leproso. Seu filho Joatão sucedeu-lhe no trono. Capítulo 27. O rei Joatão, 739 a 733. Joatão tinha idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou durante 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa e era filha de Sadoc. Fez bem aos olhos do Senhor e seguiu as pegadas de seu pai Osias, exceto que não entrou no templo do Senhor, mas o povo continuava a se corromper. Foi Joatão quem construiu a porta superior do templo do Senhor e trabalhou muito no ouro de Ofel. Construiu cidades na montanha de Judá fortes e torres nas matas. Fez guerra ao rei dos Amonitas e venceu-os. Nesse ano, os Amonitas pagaram-lhe um tributo de 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Fizeram o mesmo no segundo e no terceiro anos. Joatão tornou-se assim muito poderoso, porque ele andava com firmeza nos caminhos do Senhor seu Deus. Os outros atos de Joatão, suas ações e feitos, suas guerras, tudo isso está relatado no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Joatão adormeceu entre seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás sucedeu-lhe no trono. Capítulo 28. Reinado de Acás, 733 a 727. Acás tinha idade de 20 anos quando começou a reinar, reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o bem aos olhos do Senhor como havia feito Davi seu pai, mas seguiu exemplos dos reis de Israel, fez até imagens de metal fundida aos Baal, queimou perfumes no vale de Ben-Hinom e fez passar seus filhos pelo fogo, segundo o abominável costume das nações que o Senhor tinha afastado de diante dos israelitas. Oferecia sacrifícios e perfumes nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. O Senhor seu Deus o entregou às mãos do rei da Síria, os sírios o derrotaram e fizeram um grande número de prisioneiros que foram deportados para Damasco. Ele também foi entregue às mãos do rei de Israel, que lhe infligiu grande derrota. Faceia, filho de Romolias, matou num só dia 120.000 homens em Judá, todos aguerridos, porque tinham abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Zecria, um guerreiro de Efraim, matou Maasias, da estirpe real, e Ezricã, chefe do palácio, assim como Eucana, o segundo depois do rei. Os israelitas fizeram dentre seus irmãos 200.000 prisioneiros, mulheres, jovens e donzelas. Fizeram também um incenso despojo que levaram para Samaria. Ora, havia um profeta do Senhor chamado Obed, o qual saiu ao encontro do exército que entrava em Samaria e lhe disse: Vede, na sua ira contra Judá, o Senhor, o Deus de nossos pais, vô-los entregou, e vós o matastes com uma fúria tal que subiu até o céu. E agora quereis oprimir os homens de Judá e de Jerusalém, até fazer deles vossos escravos e escravas. Mas entre vós não há também prevaricadores contra o Senhor vosso Deus? Escutai-me, mandai de volta os cativos que fizeste entre vossos irmãos, pois a ira do Senhor vos ameaça. Levantaram-se então alguns dos chefes dos efraimitas, eram eles Asaías, filho de Joanã, Baraquias, filho de Mesolamote, Ezequias, filho de Zelum, Amassa, filho de Adali. Eles se opuseram aos que voltavam do exército. Não introduzireis aqui esses cativos, disseram-lhe eles. Quereis que nos tornemos culpados contra o Senhor e que aumentemos assim
as nossas faltas, que já são suficientemente numerosas, a ira do Senhor já ameaça Israel. Então, na presença dos chefes da multidão, os soldados soltaram os presos e abandonaram os despojos. Em seguida, os homens cujos nomes acabavam de ser citados acolheram os cativos, revestiram com vestes tiradas dos despojos aqueles que estavam nus e os calçaram. Deram-lhe comida e bebida, ungiram-nos e mandaram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, junto de seus irmãos, tendo colocado sobre jumentos todos os que se voltavam extenuados. Depois disso, voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir socorro aos reis da Síria, pois os Emonitas tinham voltado para combater os judeus e levá-los prisioneiros. Os filisteus tinham também invadido as cidades de planície de Negueb de Judá, tinham tomado Bet-Sames, Ailon, Gederote, Socó e as cidades que dela dependiam, Tâmina e seus arrebaldes, Ganso e seus arrebaldes, e nelas se estabeleceram. O Senhor humilhava Judá por causa de Acaz, rei de Israel, que tinha soltado os freios em Judá e cometido graves delitos contra o Senhor. Teglat-Falazar, rei da Síria, em vez de dar-lhe apoio, atacou e oprimiu. Em vão, Acaz tinha despojado o templo do Senhor, o palácio real e os príncipes para fazer presentes ao rei da Síria. Tudo isso de nada lhe valeu. Embora estivesse angustiado, o rei Acaz continuou seus crimes contra o Senhor. Oferecia sacrifícios aos deuses de Damasco que o tinham derrotado. São, dizia ele, os deuses dos reis da Síria que lhes vêm auxílio. Portanto, vou-lhes oferecer sacrifícios para que me ajudem igualmente. Mas foi na causa de sua queda e de todo Israel. Acaz juntou todos os utensílios do templo e os fez em pedaços. Cerrou as portas do templo do Senhor, fabricou altares em todos os cantos de Jerusalém, assim como os lugares altos em cada uma das cidades de Judá, para nelas oferecer incenso aos deuses falsos. Assim, ele exasperava o Senhor, o Deus de seus pais. Seus outros atos, seus feitos e façanhas, dos primeiros aos últimos, tudo isso está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade em Jerusalém, pois não o colocaram nos sepulcros dos reis de Israel. Seu filho Ezequias sucedeu-lhe no trono. E para terminar hoje o capítulo 29, reinado de Ezequias, 727 a 698. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 29 anos. Sua mãe chamava-se Abias, filho de Zacarias. Fez o bem aos olhos do Senhor, assim como tinha feito Davi seu pai. Restauração do culto. Foi ele que no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, reabriu as portas do templo depois de tê-las reparado. Convocou os sacerdotes e os levitas para uma assembleia que se realizou na praça oriental. Disse-lhes ele: Escutai-me, levitas, santificai-vos agora, santificai o templo do Senhor, o Deus de nossos pais, e purificai-o de tudo que mancha, porque nossos pais prevaricaram, fizeram mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram seus olhos de sua morada e voltaram-se-lhe as costas. Cerraram as portas do pórtico, extinguiram as lâmpadas, não mais queimaram incenso, suprimiram os holocaustos no santuário de Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor se desencadeou contra Judá e Jerusalém e os entregou à desolação, fazendo deles um objeto de espanto e zombaria, como vedes com os vossos próprios olhos. Foi assim que nossos pais caíram sob a espada, que nossas mulheres e filhos estão no cativeiro, têm agora a intenção de fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que o ardor de sua ira nos poupe. Ora, meus filhos, não sejais indolentes, porque é a vós que o Senhor escolheu para estardes diante dele, para fazer seu serviço e oferecer-lhe incenso. Então se apresentaram os levitas Maate, filho de Amasai, Joel, filho de Zarias, da linguagem dos filhos de Caate, da linhagem de Merari, Cis, filho de Abdi, Azarias, filho de Alaleel, da linguagem dos Gersonitas, Joá, filho de Sema, Edem, filho de Joá, da linhagem de Elisafã, Sanri e Jeiel, da linhagem de Asaf, Zacarias e Matatias, da linhagem de Emã, Jael e Semei, da linhagem de Dutu, Semeias e Oziel. Puseram-se a reunir seus irmãos e, depois de terem santificado, vieram por ordem do rei e, conforme as palavras do Senhor, purificaram o templo.
entraram no templo do Senhor para purificá-lo. Varreram do átrio do templo toda a imundície que encontravam, e os levitas a levaram de lá para o vale do Cedron. Foi no primeiro dia do primeiro mês que começaram essa purificação. No 8º dia deste mês, tinham chegado ao pórtico. Em 8 dias o templo foi purificado. No 16º dia do mês estava tudo acabado. Dirigiu-se então à casa do rei Ezequias, a quem disseram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios, a mesa dos pães de proposição com todos os seus utensílios. Pusemos em condição e purificamos todos os objetos que Acaz, durante seu reinado, tinha manchado, e estão diante do altar do Senhor. No dia seguinte de manhã, o rei Ezequias reuniu os dignatários da cidade e subiu ao templo. Levaram 7 touros, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes em sacrifício pelo pecado, na intenção da realeza do santuário de Judá. Disse o rei aos sacerdotes da linhagem de Araão que os oferecesse no altar do Senhor. Os sacerdotes imolaram os touros, dos quais recolheram sangue, para em seguida derramarem sobre o altar. Depois imolaram os carneiros, espalharam seu sangue sobre o altar, e fizeram o mesmo com os cordeiros. Trouxeram então os bodes pelo pecado, diante do rei e da multidão, e todos puseram a mão sobre eles. Os sacerdotes os imolaram e derramaram seu sangue sobre o altar em expiação dos pecados de todo Israel, porque era para todo Israel que o rei tinha ordenado o holocausto e o sacrifício expiatório. Ele tinha colocado no templo levitas com símbolos, cítaras e harpas, segundo o rito de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Mas era o Senhor quem tinha instituído isso pela boca de seus profetas. Os levitas tinham tomado posição com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Quando Ezequias deu ordem de oferecer o holocausto sobre o altar, no momento em que se começou esse sacrifício, o cântico se fez ouvir, assim como as trombetas acompanhadas pelos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia estava prostrada. Entoaram um cântico e tocaram as trombetas até findar-se o holocausto. Terminado o sacrifício, o rei e todos os que o cercavam curvaram os joelhos e se prosternaram. Em seguida, o rei e os chefes ordenaram aos levitas que cantassem um cântico ao Senhor com as palavras de Davi e Asaf, o vidente. Cantaram esse hino com júbilo, depois inclinaram-se em adoração. Ezequias então tomou a palavra. Agora, disse ele, que estáis consagrados ao Senhor, aproximai-vos e ofereceis sacrifícios e ações de graças no templo do Senhor. E a multidão levou vítimas para oferecê-las em ação de graças, como também holocaustos, tanto quanto cada um queria oferecer voluntariamente. Eis o número de holocaustos oferecidos pela multidão: 70 touros, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo em holocausto ao Senhor. Consagraram, além disso, 600 bois e 3.000 ovelhas. Mas como os sacerdotes, em razão de seu pequeno número, não podiam esfolar todos os holocaustos, seus irmãos os levitas ajudaram até que não houvesse mais necessidade e até que os outros sacerdotes se tivessem santificados, porque os levitas tinham mostrado mais solicitude que os sacerdotes para se purificarem. Houve ainda holocaustos em abundância, além da queima da gordura dos sacrifícios pacíficos e das libações para os holocaustos. Foi assim restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e o povo regozijaram-se de que o Senhor tivesse bem disposto todo o povo, porque a coisa se tinha feito de improviso. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe. Até amanhã.